Hoje, com Thiago Alves ao meu lado, novamente, e a gente falando aqui sobre mais um álbum em particular da década de 50, que é o álbum The Cats, certo, Thiagão? Isso aí. E se você, por acaso, não viu o vídeo anterior, a gente falou sobre o álbum da década de 40 e hoje estamos falando da década de 50, então acompanhe aí com a gente. E aí, Thiagão? Beleza? Continuando aqui nosso papo sobre os álbuns da história aí do jazz, né? Sim. Falamos sobre o álbum Da Merônia. da Merônia, que eu sempre falo da Meronia. Pode ser também. Pode ser a pronúncia, né? É. E que é um álbum da década de 40. Sim. E agora vamos falar de um álbum da década de 50. Sim. E aí, me conta o que vem nesse álbum aí. Eu trouxe um álbum chamado The Cats, um álbum que foi gravado em 57. A princípio é um álbum do pianista Tommy Flanagan, né? Mas depois ele foi lançado assim como o álbum do Tommy Flanagan, do John Coltrane, do Kenny Burrell, guitarrista, e do trompetista Ida Sullivan, né? Então ficou desses quatro, assim, né? Então chama The Cats, né? E esse álbum foi lançado em 59, mas ele foi gravado em 57. Certo. Só 2 anos depois ele foi lançado, né? E para completar o time, né? Além desses quatro, tem o Doug, o Watkins, o contrabaixo, né? E o Louis Hayes na bateria. O Louis Hayes é o único vivo até hoje que gravou esse disco, né? E... Cara, se eu não me engano, o Kenny Burrell não tá vivo? Pode ser que sim, hein? Ele está vivo porque eu estava ouvindo esse álbum e eu falei assim, caramba, o Kenny Burrell, ele tá em qual outro disco? Que eu lembro que eu tinha escutado um disco com ele. Uhum. E aí eu fui... Pô, Boni, eu não sei o que você quis dizer. Tá vivo. Puta que O cara ficou fazendo assim ali na câmera, eu falei, pra olhar pra câmera, eu falei, cara, por que eu tenho que olhar? Recentemente eu ouvi um álbum, que eu não lembro qual que foi, e tinha o Kenny Burrell. E eu falei assim, putz, deixa eu pesquisar aqui pra ver se eu vejo fácil na discografia dele. Puta, ele gravou muita coisa, muita... Eu falei, nossa, e eu particularmente não achei o álbum que eu tava procurando, porque comecei a olhar assim, ele gravou muita gente. Aí eu comecei a ver, aí tinha gravação dele de 2016, coisa assim. Aí fui ver, falei, pô, eu achei que ele tinha morrido, né, quando eu fiz a pesquisa. Mas ele tá vivo ainda. Ele tá vivo, então não vou matar ele. Ele está vivinho da Silva. Tá vivo. Ele e o Louis Hayes são os únicos vivos. Me impressionou. Agora eu não lembro qual é a idade dele, mas é... Sim. Acima de 70, com certeza. Com certeza. É de 80, eu acho, com certeza. 89. 89, nossa produção aqui. Pô, já. Ligadona. Valeu, 89 Boni. 89 anos só. Então, 89. 89? Caraca. Agora caiu a ficha. E... Bom, mas continua aí. Então, é um álbum que eu conheci esse álbum lá em 2002, 2003, mais ou menos. Quem me... Na época tinha as mídias de CD, né? Quem gravou pra mim foi um amigo meu, Agenor De Lorenzi, né? Conheço, pianista, guitarrista. Ele que me deu. E acho que ele pegou o álbum do Dado Magnelli, como saxofonista, né? E que era amigo nosso também. Amigo nosso também, mas naquela época a gente tava mais próximo e tal. O Dado estudava em Nova York naquela época, mas a gente já era amigo, enfim. Então o Dado tinha, às vezes, vinha pro Brasil de férias com um monte de discos, assim, né? Tinha aquela disqueteira, né? Sim. E o Agenor tinha um gravador já de CD, então ele gravava os CDs que já eram gravados, né? E às vezes fazia umas cópias pra mim. Então, esse foi um dos discos que ele fez cópia pra mim. Então, é um disco assim que são com músicas do Tommy Flanagan, né? Só tem um standard, que é o How Long Has Been Going On, Sim. do Gershwin, né? Que é o único que eles tocam de trio, só o Coltrane, o Kenny Burrell e o Idris não tocam só de trio. Baladinha. Isso. E... Bonita, por sinal, sim, é muito claro, bonito. Né? Uhum. É legal porque todo mundo fala do Coltrane, né? De Coltrane o pessoal já vem aquela imagem do Coltrane com o quarteto dele, né? Elvin Jones, McCoy, né? Jimmy Garrison, né? Os caras já quebrando tudo, né? Mas esse é o Coltrane que tá tocando tocando bebop ainda, né? Tá né? Tá naquela fase ainda, né? Tocando, né? Com as harmonias, né? São, né? 2-5-1 pra lá, pra cá, né? Então
E é legal que a sonoridade do disco é interessante, né? Tipo, porque um saxofone com guitarra, trompete, né? E piano, né? Até meio incomum hoje em dia, né? Sim. Né? Geralmente, né, pianistas geralmente não é difícil de se entender. Não é que é difícil, mas geralmente não vai pegar chamar um guitarrista para tocar no grupo, né? Ou o guitarrista chama um pianista, né? E mais dois sopros, né? Mas soa muito bem, né? E o que... Engraçado, você falando agora que eu tô idealizando esse conjunto, mas eu não tinha... Você não sente esse clima, parece, pô, tem 2 sopros, tem guitarra, tem um piano, tipo, começa a falar, parece que tem muita gente, né? Tipo, tá sobrando gente aí. E, na verdade, tá tudo tão compacto assim. Exatamente. E legal que mostra um lado compositor do Tommy Flanagan, né? Que para mim foi um dos maiores pianistas, né, de jazz, né, que já teve, assim, né? Ele foi muito massacrado, né, com a história do Giant Steps, né? Sim. Né? E uma besteira, né? Tipo, né? Porque uma besteira, né? Enfim. Ô Thiago, só uma coisinha, já que você comentou, dá uma contextualizada, porque eu sei dessa história, mas eu fiquei sabendo, por sinal, ano passado. Foi o Glass que me contou. E dá uma contextualizada qual foi o fato nessa Giant Steps. É porque o Coltrane ele já vinha testando essa música, né, o Giant Steps, né? Inclusive já havia gravado algumas versões antes da versão que ficou, né? Só que o pianista era o Cedar Walton. O Tommy Flanagan acho que ele não fez essas sessões. E ele que meio que chegou no dia lá, né? No dia na sessão X, né? E gravou e viu que era uma encrenca danada, né? Então chega uma hora num solo que ele começa a tocar os acordes e tal, né? Meio que se perde um pouco ali. Não é que se perde, ele não se perde, ele você vê que ele não encara, né? Ele vai amaciando. Eu falei, tipo, meu, que coisa difícil isso aqui, onde fui me meter, né? Então ele vai, né, só na maciota e tal, né? Sim. Ele não se perde, não é isso que rola. Mas ele tava numa linha ali improvisando e de repente, tipo... caramba, mano, o negócio aqui tá... negócio... tipo, ele fez tipo assim, né? Caramba! Então, mas tem até entrevistas dele que ele fala que, um peso que eu carreguei. Aí mais pra frente, ele gravou um disco, né, chamado Giant Steps, né? Que ele toca, que ele tem uma história no prefácio que ele conta, isso aqui como um disco que homenageia ao Coltrane, então, enfim, né? Mas é uma besteira danada, foi um super músico, né? Foi uma classe, né? Absurdo julgar o cara numa única música, exatamente, né? Uma besteira, né? Inclusive, sabendo que tem esse álbum que você tá dizendo que é legal pra caramba, que é bem já antes, né? Acho que o Giant Steps foi gravado em 59, se não me engano. Esse álbum 2 anos antes, 57, né? Foi lançado em 59, mas foi gravado em 57. Sim. E mostra esse lado compositor, né, do Tommy Flanagan, que né? Então tem uma música lá, o Eclipse, né, que tem meio um calypso, né? Engraçado. Legal pra caramba, né? E o Tommy Flanagan depois, dessa fase do Coltrane, né, dessa fase do álbum Giant Steps e tal, ele trabalhou muito com a Ella Fitzgerald, né? Então tem bastante gravações do Tommy Flanagan trio com a Ella e tal. E o pianista Luiz Melo, né? Ele conheceu o Tommy Flanagan em São Paulo, né? Tem até uma foto dos dois juntos assim lá no Facebook dele. E ele fala que o Tommy Flanagan, né? Tipo, ele viu o Tommy Flanagan tocar, né? Ele tinha, né? O desenvolvimento, né, a escola do bebop, né, ele tinha tudo, mas além disso ele era muito classudo também, né, então ele tinha tocava uns voices bonitos, né, então isso que o Luiz Melo conta até hoje, ele fala, eu lembro bem disso, né, tipo, o cara sai improvisando, quebrando tudo, mas na hora de tocar uma balada, era tudo no lugar, tudo os voices, tudo, né, tudo, essa é uma elegância, né, cara, Sim. Então... E o Luiz, acho que isso ele absorveu bem isso, assim, né? Tipo, só de ver o cara tocar de perto, assim, né? E fora que ele era falaram que o Luiz fala que ele foi um cara muito gente fina, um gentleman, assim, né? Sim, né? Foi legal. muito solista, um cara muito bacana, né?
Nessa época eu tava lá na escola de música, terminando a minha passagem na ULM, já tocava na orquestra Tom Jobim, né? Já conhecia alguns músicos, assim. E o trompetista, o Idris Sullivan, né? Que é um cara que também, nesse álbum, assim, ele quebra tudo, assim, né? Tipo, tem um Coltrane lá no nível altíssimo, né? Um deus, né? Mas ele não deixa barato, não. O cara, né? Solano tá lá pau a pau, assim, né? Eu lembro que eu conheci o Daniel da Alcântara já naquela época, e eu já falava, Daniel, você conhece trompetista? Não sei o quê. Não, tem pouca coisa dele, né? Mas eu conheço, sim. Cara, porque e realmente, assim, não tem... depois... né, a gente vai pesquisar e ver que ele não tem muitos discos, assim, como líder, né? Tem alguns só, né? Mas é um cara que participou muito em gravações, depois ele foi morar na Europa, ele acabou vivendo a maior parte da vida dele, o restante da vida dele na Europa e tal. Mas é um trompetista, assim, que, tipo... Eu falo pra todos os trompetistas, né, que gostam de improvisar, né? Do Idris Sullivan, né? Você tem que ouvir esse cara lá no disco The Cats, né? Eu particularmente não conhecia ele, fui conhecer nesse álbum agora, essa semana. É um cara que... nunca ouvi falar, assim. Se você pesquisar, a discografia ele tem muito em naipes de big bands, assim, né? Sempre tá, né, tocando uma big band ali, gravando aqui. Eu até tava conversando com o Daniel esses dias, né, falando sobre ele também, né? A gente descobriu que ele tá naquele disco, tem um disco um dos últimos discos do Joe Henderson, que é de big band também, né? Que ele também tá lá tocando, né? Então ele também participou de uma big band de um cara francês chamado Francis Bolan, né? Ele e o Kenny Clarke, baterista também, que era um baterista da época do bebop e tal, que foi morar na França, tal, e acabou tocando com esse cara também. E depois eu vi que ele gravou vários discos também, então acho que ele deve ter ido, né, nesse mesmo período aí, começo de 60, final de 50, deve ter ido pra Europa, tá, e ficado por lá. Sim. Né? E o Louis Hayes, né, também, um batera, essa cozinha, Louis Hayes e o Doug, eu não lembro se tem algum outro disco com os dois, assim, mas é uma liga que eu adoro, assim, que deu super certo, né? E um baixista muito pouco falado aqui no Brasil, né, o Doug Watkins, né, que, pô, o cara foi um baixista muito importante em Nova York, né, tipo, todo mundo conhece. Você pega quem fala muito dele, já me falou uma vez, ele foi o Peter Washington, que é um grande baixista que é vivo lá, né? Ele fala que, não, eu ouvi muita coisa do Doug Watkins, eu tirei muita coisa, né? Então, tem até um disco Doug Watkins com o Donald Byrd no trompetista, né? Que é fácil de achar também, são sessões, né, de gravações, acho que são, se não me engano, um disco duplo. Então eu lembro que foi um disco que eu vi, eu tinha lá 17, 18 anos, assim, né? Foi um que me chocou, assim, me marcou muito, assim, né? Acho que esse foi o primeiro Coltrane que eu conheci, né? Tipo, acho que a primeira experiência com Coltrane foi esse disco, assim, né? Sim. Tipo, né? E acho que o Coltrane é o mais famoso, né? De longe, né? Sim, de nome, né? De nome nesse disco, né? E todo mundo sabe, né, a história, né? O cara, acho que foi um dos músicos mais importantes do planeta, né? E é legal ver, né, o Coltrane nessa situação, né? Tocando, né, com um pouquinho mais novo, né? É um pouquinho antes dessa fase aí do John Steps, né? Eu acho que nessa é a fase do Blue Train, né? Se não me engano. E como sobra melodia, né? Como sobra, né? Como flui, né? É impressionante, né, cara? E o timbre, né? E o timbre já ouve, puta, a primeira nota, puta, já sabe que é o Coltrane, cara. Isso é impressionante, né? E é engraçado que a gente tava comentando do álbum da década de 40, né? Foi praticamente, a gravação deu o quê? 10, 11 anos. Porque um é 47... 10 anos. 10 anos, né? E como você sente a diferença na sonoridade, né? Sim. Até o jeito de executar, assim, muda muito e foi só 10 anos. Né? 10 anos e mudou muito, muito, né? Dá uma... até a forma dos temas, né? Sim, tipo, né? A forma de expor, né? Sim, até a qualidade, né?
apesar de lá o disco da década de 40, né, tá com boa qualidade, Sim, só sim. que nem se compara com é esse. bem grande a qualidade de áudio, né? Exatamente, a qualidade de bem áudio, diferente, né? né? Então, Que surpreende também por ser 50, uma qualidade muito boa. Sim. 57, foi gravado em 57. Pô, década de 50 faz... faz quanto tempo? 70 anos, cara. Uhum. Mais uma vez, obrigado aí, boa. A matemática aqui não tá fluindo. 70 anos, cara. 60, né? 70, 70. 50 mais... 65 anos. 66, 4. Mais de 60 anos. Quase 70 anos. Quase 70. Quase 70 Pô, anos. bicho, se parar pra pensar, né, cara? Uhum. E hoje tem gente apanhando pra tirar som hoje. Exatamente. Com toda a tecnologia, né? Exatamente. Cara... Tem gente que nem tem 50 anos. Se fosse uma piada melhor, eu ia falar, essa você vai deixar. Mas essa não, esse é o sentido, né? Que merda que você fez. Isso aqui é bom que serve pra bônus, né? Pra deixar lá no final, fazer os... Serve pra bônus. Pra bônus. Então, e sobre a sonoridade desse álbum, né? Surpreende por fazer tanto tempo assim. Sim. E, pô, a gente vê casos e casos, os caras falam, pô, pra tirar o som, tá difícil, o quê? E com essa tecnologia que a gente tem hoje, né? A facilidade, até o aprendizado, saber que um monte de gente já apanhou muito pra... Hoje a gente tem mais mastigado como as coisas funcionam. Exatamente. E os caras já tiraram um puta som, né, bicho? Exatamente. No estúdio e os músicos. Então, foi um disco gravado, né, pelo um dos maiores engenheiros, né, do jazz, que é o Rudy Van Gelder. Uhum. Né? E o estúdio existe até hoje, né? Ele morreu não morreu faz muito tempo, faz uns 5, 6 anos que ele morreu. Mas assim, a filha dele continuou com o estúdio, né? Tinha um monte de lenda em cima dele, falava que ele mesmo fazia os cabos dos microfones, que ele não contava, que era cheio de segredos, que não falava o jeito que ele fazia, que era tudo do jeito dele, né? Engraçado que esses dias eu vi uma entrevista do Ron Carter. Entrevista não, agora o Ron Carter tá fazendo várias lives, né? Sim. Ele falando que ele, na década de 70, ele ficou por 6 meses, ele ia todo sábado no estúdio do Hans Van Gelder ficar testando o som do contrabaixo, né? 6 meses ele ficou fazendo esses testes, né? Tipo, qual microfone, qual posição, com captador, sem os dois. Ficou os dois. 6 meses fazendo 1 milhão de testes, assim, né? Tipo... Ele era tipo a cobaia? O Ron Carter ia... sim, os dois, né, na verdade. Os dois, né? Pros dois, né? Sim, servia pros dois, né? Sim. Mas isso o Ron Carter falou que é depois, na década de 70, né? Uhum. Mas o Van Gelder já tava gravando desde essa época, né? Esse disco 57, né? Sim. E o pessoal fala também que... o pessoal fala não, você vê naquele livro do I Love Supreme, né? Sim. Do Coltrane, também foi gravado lá, que o Van Gelder começou o estúdio na sala dos pais, né? New Jersey, né? A casa ficava lá em New Jersey. E foi assim. E o negócio foi crescendo que os pais tiveram que sair, mudar para outro lugar e ele virou estúdio, assim. Mas era a casa dos pais dele, na sala. E ali que começou, né? Começou o estúdio ali e acho que ele foi o maior técnico, assim, né? Tipo, assim, não querendo comparar, assim, não fazer uma competição, mas acho que ele foi um dos mais importantes, né? Gravou os discos, né? Sim. Muitos discos, né? Importantes. E o som, né? Impecável, né? Impecável. A gente pode ver nesse álbum aí. Sim, depois eu vou até ouvir o I Love Supreme e o Jay Seps também foi lá? Não tenho certeza. Mas eu vou até verificar aí, eu vou ouvir os álbuns mais com essa audição de percepção do áudio, né? Não ver pra sacar, assim, Mas tá bem legal, bicho. Foi assim que eu tava ouvindo, e eu tava ouvindo o da década de 40, né? Do Fest Navarro, e depois eu coloquei esse, e aí eu já falei assim, puta, mano. Eu já senti a mudança de década, né? Sim, mesmo sabendo que 10 anos não é tanta coisa assim pra uma diferença, né? Exatamente. Tão brutal, assim, eu achei
muito bacana. Sim. E, cara, o que eu particularmente, né, eu sempre fui fã de guitarra, né, de guitarristas, de modo geral, de vários estilos, assim, e, caramba, os solos do Kenny Burrell bonito pra caramba, bicho, nossa, teve... Tanto é que eu comecei a ouvir o disco, eu não tinha olhado ainda o crédito. Eu lembro que eu bati o olho, Coltrane e tal. Eu falei, sabe quando você bate o olho e você lê o nome dos caras, mas não associa. Até porque ultimamente eu tô pesquisando tanto nome, bicho, que tem horas que eu falo assim, caramba, esse cara é o que mesmo? Ele é o batera ou ele é o pianista? Aí eu olho lá de novo, porque é uma porrada de nome. E aí teve uma hora que eu tava ouvindo assim, eu falei assim, caramba, bicho. E eu tava na cabeça que o guitarra era o... Oh, meu Deus, agora fugiu o nome dele, que é o Barney Kessel. Não sei porque como eu tava ouvindo, achei... Aí teve uma hora que eu comecei a ouvir e falei, pô, mas caramba, esse Barney Kessel tá diferente, mano. Não tá soando igual o outro que... Aí eu fui lá e falei, não, Kenny Burrell. E aí eu falei, caramba, mas... Pô, legal pra caramba. Como eu tenho essa queda, assim, por guitarra, eu ouvi assim, falei, puta, cara. É legal ver as melodias dobrando com a guitarra, né? Que tem no acho que o primeiro tema lá, o Minor March. E essa sonoridade, é engraçado que ele se encaixa, né, como parece um terceiro elemento de sopro, né? Parece, né? Não é uma guitarra meio que acompanhante, né? Sim. É mais parece um sopro a mais, né? Como se faz parte do naipe lá. Do naipe, exatamente, cara. É muito interessante. Bacana, eu também não conhecia esse álbum, bicho, e esse vai virar também mais um daqueles de cabeceira que tem que reouvir, até decorar assim, né? Até tá mais familiarizado, assim. Sim. E cara, eu achei muito, muito bonito mesmo, assim. Eu falei, caramba, meu, e como você falou, né, no começo, tem o sopro, tem piano, tem guitarra, tudo, mas você não sente aquela coisa de, pô, tem gente pra caramba aí, né, meu? Não, você sente, tipo, todo mundo ali, né, aquela coisa tá bem unida, assim, muito gostoso de ouvir esse álbum, né? Exatamente. É um álbum que eu ouvi muito, assim, até hoje em dia também eu ouço, né, às vezes dá um misto de saudade, né, enfim, mas é um álbum que você sempre você ouve, né, e sempre tem, né, já são quase 20 anos que eu ouço esse álbum, né, você ouve, caramba, né, tipo, putz, que sempre tem uma coisa nova, né, uma frase do Coltrane que você, opa, né, eu adoro esse batera Louis Hayes, adoro, né, depois ele tocou com Cannibal, né, depois ele tocou com o Oscar Peterson, depois ele tocou com McCoy, é um batera, nossa, um dos caras com mais, assim, swing, assim, né, tipo, principalmente a fase com o Cannibal e o Peterson, assim, se você pegar os discos, pesquisar os discos que ele gravou, né, esses dois são discos maravilhosos, assim, né, cara, então acho que a fase mais importante do Cannibal, né, que ele tocou, era o Cannibal, o irmão dele, o Nat Adderley, né, o Sam Jones de baixo e o Joe Zawinul de piano, né? Sim. Né, e o Louis Hayes, né? Essa fase, né, esse quinteto do Cannibal, que depois entrou o Yusef Lateef, né, tem alguns discos de sexteto também, são maravilhosos, são uma fase muito boa, maravilhosa, assim, né? Tipo, então adoro, né? Adoro cada música, assim, ali, assim, tipo, eu gosto muito, assim. É engraçado você pegar só esse álbum e usar dele pra ir pra outros lugares, você pega nesse álbum, você, vou ver o Coltrane, aí você começa a pensar, você tem uma infinidade, aí você vai ver o Kenny Burrell, tem mais uma infinidade, aí vai ver do batera, do esqueci o nome do pianista, o Tommy Flanagan. Flanagan. E aí, putz, você começa a ver, você fala, caramba, só desse álbum você parte pra diversas possibilidades de audição de outros sons, né? Exatamente. É muito rica essa parada, né? Esse álbum ainda, eu ouvi ele, tipo assim, eu vi acho que inteiro, vi umas 2, 3 vezes, mas eu vi meio que indo pra trabalhar ali e tal, ou fazendo alguma coisa e ouvindo, não foi um álbum que eu sentei e ouvi ainda, até porque você comentou comigo esses dias, né? Sobre ele. Aí eu ouvi assim, na verdade eu ouvi mais por lance de falar, deixa eu ouvir pra, na hora, quando eu for bater o papo com o Thiago, eu saber mais ou menos do que ele tá falando. Sim. Mas é um álbum que eu tô como convidando a galera que tá aí assistindo, quanto eu mesmo, pra ouvi-lo, né? Sim. Uma coisa que me marcou, assim, que eu ouvi pouco, foi os solos do Kenny Burrell e
e a balada. Sim. Pô, a balada teve vezes assim que eu ouvi lá umas 3 vezes, assim, eu falei, caramba, parece que não dá vontade de que ela cabe, né? Dá vontade que ela fica rolando, assim, tá... Putz. É uma das baladas que eu mais gosto, né? Que é essa... É um nome grande, How Long Has Been Gone On, né? É isso. Que é o álbum, é o nome do álbum da Sarah Vaughan, da né? Sarah Vaughan com... Que você me indicou. Com já o Peterson também, com né? Peterson, né? É. Só que lá ela faz em bossa nova, né? Ela faz Sim. uma versão em bossa nova. Mas é uma balada muito bonita, assim, tem 1 milhão de gravações, né? Uma gravação muito bonita do Bill Evans também. Sim. Né? E... tem bastante coisa do Bill Evans que é tudo bonito, né? Ele tinha Midas, né? Ele tocava onde colocava a mão e coloca a mão e fica bonito. Você ouve, tipo, qualquer coisa, às vezes eu vejo assim, falo, deixa eu ver isso aqui. Eu falo, caramba, já vem bonito, né? Tudo que do cara vem bonito. Né? Uhum. Mas essa é uma música muito, né? É uma música bem antiga do Gershwin, né? Mas ela é super complexa, né? O B dela, né? Tipo, né? Ela toda é super complexa, mas é impressionante como ela é antiga, né? E consegue ser, né? Até hoje, assim, ter essa não é dificuldade, mas é uma complexidade, né? Tipo, o B dela tem um caminho, né? Você parece que vai para um lugar, vai para outro, assim, né? Sim. É engraçado isso, né? E o Gershwin, né? Falando agora dele, né? É um cara, acho que tinha essa... Ao mesmo tempo que ele fazia uma coisa simples, né? Fazia uma Summertime, que é simples, mas também tem coisas deles que, né? Tipo, essa música, ou aquela Nice Work também. São coisas que parece que não vai para um lugar, mas acaba indo e chega em outro. Sim. Né? Então ele tem surpresas, né? Surpresas, é muita, né? A outra música dele também que é super complexa é o Embraceable, também, né? Uma balada também muito bonita. Uhum. Então é interessante também ver se... Engraçado que deixaram, né? Todas as músicas do Tommy Flanagan, é uma coisa que eu já pensei nisso. Né? Todas as músicas do Tommy Flanagan. Só a balada que não, né? Tipo, será que... Eu fico pensando, será que faltou música? Eles acharam... Ou era que ele gostava, por sinal, e falou, puta, eu quero gravar essa aqui, né? Pois é. Tem que perguntar isso pro Luiz Reis. O lance que você falou do Luiz Melo, que ele falou tanto ele no bebop e tal, mas também a classe de ele tocar, você ouve nessa balada, né? Você ouve, tipo, aquela coisa tão... um carinho ali com... Né, na melodia, ou acompanhando ali também, né? Sim, eu acho que o Luiz teve muita influência dele, cara. Acho que o Luiz conheceu ele em 60, 61, na vez que ele veio com o Roy Eldridge, com o Dave Bailey em bateria, né? Ele veio com uma turma de tipo Norman Granz, que é tipo New York Jazz Collective, alguma coisa assim, tipo, né? Uma turma de músicos de Nova York que vieram pra cá, né? E enfim, e aí eles se apresentaram na época no Teatro da Record, e aí o Luiz trabalhava numa casa chamada Farney's, que era do Dick Farney na época. Sim. E eles foram pra lá, todos os dias que eles estavam aqui, eles iam lá da canja e tal, ficavam lá tocando a noite toda e tal, e fazendo um jam, todo mundo e tal. Então, o Luiz lembra que tava o Papa Joe Jones também, já era velho naquela época. Sim. O Papa Joe Jones, né? E o Luiz fala que, nossa, o pessoal tinha um respeito por ele, muitos músicos americanos, né? Pelo Papa Joe Jones, assim. Ele chegava, os caras era como se fosse uma autoridade maior, assim. Aí o cara, todo mundo dá um respeito pelo cara, assim. É absurdo, assim, né? O cara foi muito importante, né? O Papa Joe Jones. Sim. Então, eu acho que o Luiz, eu acho, não tenho certeza, assim, que ele, o fato de ele ter visto, né? E numa época que não tinha é difícil acesso a discos, acesso à informação, né? Sim. O fato de ele ter visto o cara assim de perto, assim, isso marcou muito ele. Então acho que ele incorporou tudo que ele podia ali, exatamente. Né? E falou, bicho, eu vou... Exatamente. Foi uma informação muito rica que ele teve, assim, sim. Né? Presencialmente, né? Então, E eu acho que é meio natural até essa dificuldade de ter acesso, que inclusive você falou, né, que o Agenor gravou o álbum pra você, que um cara veio... Sim. Todo esse lance você dava muito mais valor. Exatamente. E você, na hora de ouvir, natural, não é que você fazia um esforço, mas natural você já fala, putz, mano, isso aqui eu não vou... Tenho tanta facilidade de ouvir, então você dava
era natural você dar valor, não era uma coisa premeditada, né? E nesse caso do Luiz, em 60, né? Nos anos 60, ele tipo, foi ver, ele falou, meu, é natural o cérebro dele condicionou, tipo, absorve tudo que você puder. Exatamente. Porque ele sabia que não ia ver o cara depois de amanhã, daqui um mês, né? Exatamente. Não ia ter... Então era tipo... Ele fala que aprendeu muito, assim, né? Ele fala que depois veio o pianista argentino, o Lalo Schifrin, né? Ele veio tocando com o Dizzy Gillespie. Na mesma época, 61, né? E como o Lalo é argentino, então era mais fácil a comunicação por causa do espanhol, né? Uhum. E o Luiz conta que ele ficava perguntando, e aí, mas como que tá rolando lá em Nova York, o que tá acontecendo, sabe? Ele fala que o Lalo Schifrin, os caras estão tocando assim, começou a tocar tudo modal, né? Do jeito tudo meio moderno, McCoy, né? O Herbie Hancock, os caras estão tocando desse jeito. Aí o Luiz, aí, meu, tipo, ficou aquele som na cabeça, né? Aquele som, como chegar nisso aqui, né? Como fazer as músicas soarem desse jeito e tal. Então, a informação que esses caras tinham nessa época era assim, né? Tipo, era verbal, né? Tipo, era difícil ouvir discos, assim, né? Chegava, né? A galera viajava, tinha muito... Os músicos eram muito ligados... Era um nicho muito elitista, né? Então, Então, quem tocava, ou é porque já veio de uma família boa, né? E tinha acesso de comprar um instrumento. Sim. Né? Ou a galera que veio de bandas, sei lá, marciais e acabava se destacando, então conseguia tocar. Mas era muito difícil, né? Sim. Não era que nem hoje, que tem as escolas de música, né? Que tem... Internet. Exatamente. Comunicação, você fala com o cara do outro lado. Muito mais acesso. Então, e o público também era um público, né, muito nichado, né? Era da elite, né? Então tinha muita gente que já viajava naquela época e comprava um disco, né? David Brubeck, que era muito famoso, Oscar Peterson, né? Sim. Ficou muito famoso aqui, né? Então, tipo, é engraçado que eu converso com os músicos de fora e conto isso, né? E os caras acham interessantes, né? E que é contraditório também esse negócio, o nicho ser de elite, né? Se o som veio do gueto, né? Exatamente, acabou ficando ao contrário, né? Inverteu tudo, bicho. Tudo invertido, confusão, né? E eles acham isso interessante, assim, né? E o que chegava aqui também, né? Eles acham interessante, assim, muito com conversa, né? Coisas improváveis, né? Mas basicamente era isso, né? Era porque a galera viajava, arrumava um disco fora e trazia. Sim. Aí alguém ia fazer uma audição e ia um monte de músico na casa da pessoa pra ouvir o disco. Era um processo. A gente tem praticamente a mesma idade, eu acredito que é diferente de 1 ano ou 2, uma coisa, mas a gente já não teve tanta dificuldade assim, mas era difícil você ter até pra comprar um CD, tudo. Na minha época eu lembro que quando eu fui comprar CD, tipo, o meu salário e o CD, pô, se eu comprasse 3 CD no mês, acabou meu salário, tipo, era pra comer um lanche e acabou. Né? Então, assim, dava pra... Se eu comprasse um CD por mês, eu era, tipo, abusado, né? Sim. Na época que eu comecei a trabalhar, que eu tinha meus 16 anos ali, 14, né? Na verdade, comecei 14, mas quando eu tinha 16, 15... eu comprava muito CD, assim. E eu sempre tive esse lance de falar assim, putz, eu queria aquele lá, mas não ia dar pra comprar. E se você não comprasse, você não sabia o que tinha naquilo ali. Não tinha essa informação pra eu pesquisar em outro lugar que nem tem hoje. Então eu fico imaginando ainda na época do Luiz Melo, bicho. Sim. Né? Que quando tinha era vinil e não era todo mundo que tinha o acesso de comprar. Eu tinha a opção que na época existia a Saraiva, a Fenac, as lojas grandes, e ainda você podia olhar lá e dar uma ouvida de 15 a 30 segundos. Exatamente. Um history. Era um history do álbum, bicho. E eu lembro que na época era bloqueado. E depois eu fiquei mó feliz que a Saraiva liberou 1 minuto de música. Eu falei, opa, 1 minuto já dá pra conhecer bem o álbum, né? Então, pô, imagina nessa época, né? Eu mesmo já pirateei meu CD pra caramba de copiar, porque não tinha onde comprar. O cara falou, mano, eu tenho esse aqui. Você fala, empresta o cara? Não, traz o virgem, grava aqui. Sim. Porque o cara tinha medo de você não perder, quebrar, né? Não que você ia roubar, mas assim, não, mas quando eu mesmo não emprestava o CD. Falava, não, mano, me traz o virgem, eu gravo pra vocês, mas desse CD não sai de casa não, só se eu for e volto junto com ele. Pois é, né? Era um investimento de
Eu lembro que eu comprei um gravador. Não, eu falei, eu vou investir num gravador porque... Investimento. Porque eu vou gravar, vou precisar, eu gosto disso. Sim. Né? Eu tinha alguns CDs, assim, eu nem sei onde foi parar, tem muita coisa guardada, muita coisa que emprestei, enfim. Até esses dias um amigo meu me ligou, você emprestou 3 CDs há 18 anos atrás pra mim, eu posso te devolver? Eu falei, mano, eu nem tenho onde mais ouvir CD hoje em dia. Ele falou, então, posso doar? Não, doa. É melhor você doar. Putz, então eu preciso passar na sua casa pra pegar o que você tem de CD lá. Então, aí... Mas assim, eu lembro que eu comprei um gravador de CD. Falei, não, vou comprar um gravador de CD, porque é isso que... Depois os computadores começaram a gravar CD, né? Sim. Mas eu lembro que eu tinha um gravador. Você comprava o gravador separado. E isso foi um investimento que eu fiz na época, assim. Eu lembro que eu fazia cópia do CD, mas eu fazia questão de tirar xerox do encarte, de preferência colorida. Se não desse, tipo, às vezes eu falava, puta, não dá, tô meio quebrado. Tanto é que esses dias, não faz faz pouco tempo atrás, eu até fiz um stories mostrando um do Ticoria, né? E foi, tipo, um mês antes agora dele falecer, mais ou menos, né? E eu filmei assim, falando assim, pô, esse aqui foi um que eu fui pegar emprestado, fui a pé na casa do cara, longe pra caramba, peguei emprestado, tirei xerox do encarte e tal. Falei, puta, tem muita história pra ter ouvido esse disco aqui. E aí eu vi como... Eu peguei ele esses dias na caixa assim e falei, pô, é uma cópia e é xerox, vou jogar fora, né, velho? Vou atrás de um original. Falei, não, mano, esse aqui eu vou deixar porque, pô, tem uma história aqui pra esse aqui, né? Sim. Eu vou até atrás dele em vinil, né? Que eu já até achei, mas ainda não comprei. Mas é legal pra caramba esse lance. E eu vou falar pra você, isso aí foi na época dos anos 2000 que isso aconteceu, né? Meados de 2000 ali, 2000 até 2010, né? Esse período de ir atrás de CD. Agora, já não era tão fácil, né? Você tinha acesso, mas, pô, você tinha que ter o dinheiro. Pra ouvir, você não ouvia em qualquer momento, você parava em casa, tinha que ser um momento que não tá rolando novela, que senão o pai e a mãe bate, né? Você tinha que ser um momento que... Ou se tinha um Discman, sei lá. Então. Eu ouvi muito de trabalhar no ônibus de Discman. Que eu tinha que esperar meu irmão deixar eu pegar emprestado aquela semana, porque também era caro. Às vezes o Discman não rodava o CD pirata, só o CD original. Tinha disso também. Você ficava bravo. Tem tudo isso. Mas aí tudo isso a gente falando por causa, pô... Então imagina, no caso, Luiz Melo, na época, sem esse acesso, quando encontrou com o cara, tipo, naturalmente a mente dele, tipo assim, mano, absorve aí. Sim. Porque o momento é único, né? O Luiz, ele morou, no final da década de 50, ele morou no Rio de Janeiro, 57, 58. Ele fala que quem um cara que sempre abria a porta pros músicos, porque ele tinha uma discoteca cheia de discos de jazz, era o Chacrinha. Chacrinha. Eu lembro de você ter comentado isso aí numa live. Que você isso, o Chacrinha, ele falou que ouviu muito, ele falou que, acho que, se eu não me engano, o Miles Davis, ele foi ouvir um disco assim, do Miles Davis inteiro, assim, ele foi ouvir na casa do Chacrinha pela primeira vez, né? Então, que bom que o Chacrinha fazia isso, né? Aí ele falou que a mulher dele cozinhava, às vezes fazia uma feijoada lá pra vários músicos, ele chamava um monte de músicos, os caras passavam a tarde lá ouvindo, almoçavam e ficavam ouvindo era um point, né? Que louco, né? Legal isso. Para pensar, né? Tipo, né? Cara, você falando assim, eu lembro que não tem a ver com a música em si, mas o meu avô, da família, parte do pai da minha mãe, eu sei que já teve época que minha avó falava assim, o pessoal vinha pra casa aqui no horário da tarde pra assistir a novela, porque ele era o único que tinha televisão naquele bairro. Aí vinha todos os vizinhos ali próximos e falou que, tava a casa sempre cheia. Aí meu avô sempre muita comida pra todo mundo, porque ele tinha televisão. Pois é. Né? Então imagina que nesse caso, o caso do Chacrinha, mas pô, eu tenho acesso, eu tenho os álbuns, vocês vêm aqui ouvir e a galera ia com a maior felicidade, né? Exatamente. Se eu não me engano, acho que tem não tô certo, mas acho que o Ronivon também comentou algo assim, que o pai dele trazia as coisas e as pessoas iam na casa dele. Sim, ele tinha muita gente, ele conviveu com muito músico por causa disso, que pô, eu tinha acesso, consegui ouvir. Sim, né? Alguma coisa assim, eu já ouvi ele comentando alguma coisa parecida também. O pai dele tinha... Era o meio do músico conseguir ouvir, era alguém, ou quando o músico viajava, né, o pai do Daniel, né, que o Daniel canta, o Maguinho, tocou muitos anos com o Roberto Carlos, pegou aquela época, na década de 70 de ouro, ele viajava, ia pra fora, né,
E ir lá em Nova York, ou na Europa, onde estava, enfim, era mais fácil de conseguir, né? Então ele comprava muitos discos fora, né? Uhum. Então, e o Daniel fala mesmo que às vezes ia muito músico na casa do pai dele pra ouvir os discos que ele trazia de fora. É o vídeo, né? Ele começou a trazer VHS, né? Na década de 70 começou a entrar VHS, Sim. né? Então, é isso. Né? Fico imaginando, né, que o valor que esses caras davam mesmo, né, pra informação, né? Então, isso é interessante. E, em particular, esse disco, o The Cats, ele nunca foi tão divulgado assim. Porque engraçado, eu tenho uma memória muito boa com a capa. Até de álbum que eu nunca ouvi, assim, por causa quando eu ia nas lojas eu olhava muito a capa, assim. Inclusive eu até comentei com você, acho que um tempo atrás, que eu falei que tinha um... Acho que foi contigo que eu falei que tinha um do George Benson que eu não peguei porque eu achava... aquele Tenderly. O Tenderly, sim. Eu falei, puta, eu nunca comprei ele porque eu olhava a capa e não gostava tanto da capa. Aí depois que eu vi o álbum, eu falei, pô, legal pra caramba, eu devia ter comprado na época, né? E esse eu nunca vi. Né? Eu bati o olho assim na capa, até olhei. É legal que você vê, tem os gatos, né? Sim. E o nome não me é familiar e nem a imagem, né? Não foi um álbum... Até hoje não é um álbum comentado, né? Ou é? E eu que... Não é. Às vezes eu falo muito, né, pra galera que tá chegando agora, você conhece esse álbum? Não, né? Engraçado que o pessoal pesquisa muito Coltrane, né? Sim. Coisa que ele gravou, mas esse álbum acaba me passando despercebido. Ele acabou ficando na sombra, né? Tipo... Mas é um álbum, assim, eu tenho um carinho por esse álbum, especial, porque foi um dos primeiros álbuns de jazz, assim, né? De som, né? De improvisação, um dos primeiros, assim, que eu ouvi, tipo, prestando atenção, né? Tipo, então é isso, né? Então, tipo... me chocou muito, assim, né? Então me marcou, né? Muito. Então, mas aqui não é muito conhecido, né? Às vezes eu pergunto pra galera mais nova e eles não conhecem, ou algum músico, enfim, né? Mas eu tive a sorte de conhecer, né? Novo, né? E depois, mais pra frente, fui pesquisar, né? Tem um outro disco também, né? Do mesmo ano, de 57, que chama Interplay for Two Trumpets and Two Tenors, que é um disco com 2 trompetistas, né? O Adrian Suleiman, né? Com o Webster Young, um trompetista que não é muito famoso também, e o Coltrane, de novo, com o Bob Jasper, com outro saxofonista também não é muito conhecido, e tá o Kenny Burrell também, tem o Mel Aldron de piano, Kenny Burrell de guitarra, o Paul Chambers e o Art Taylor, né? Também é um disco também que eu fui com esse disco bem depois também, né? Também é um disco... Aí são 2 trompetes, 2 tenores, né? Tem coisas armadas, naipes, não sei o que, mas é bem legal também, né? Tipo, esses caras nessa época gravavam muito, né? Muitos discos, então tem muita coisa pra achar. Quando eu até comentei do Kenny Burrell, eu fui vendo que eu vi uma parte assim de gravação, tipo, não vou lembrar a data, mas tava assim, 54, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57. Falei, caramba, tipo, ele gravou tipo 4, 5 álbuns naquele ano depois com aquele cara. Tirando que tinha com outra gig também tinha. Né? Puta, muita coisa, né? Registraram muita coisa. Muito mesmo. Pô, e aí, agora só fazendo essas considerações finais sobre esse álbum ou sobre... eu acho que quem é fã de Coltrane vai e não conhece o álbum vai adorar, né? Sim. Quem gosta de jazz vai adorar, né? Quem gosta né, quem é pianista, né? Principalmente, né, quer conhecer um pouco mais do trabalho do Tommy Flanagan, né? Tem ele como compositor, né? Que é muito interessante, né? As músicas adoro os temas dele. Sim. Então é um trabalho de pesquisa que você vai adorar fazer. Então é isso, é um álbum que, assim, como eu já falei, né? Eu ouvi muito novo, 17, 18 anos, e me marcou muito. Então, espero que marque vocês também. Espero que me marque, que eu ainda vou fazer a audição dele, assim, várias vezes, com certeza. Sim. E você comentou, né, que todo fã de Coltrane aí que não conhece vai com certeza gostar, e eu até digo, espero que se você não conhece Coltrane ou não conhece nenhum desses nomes que a gente falou, escute esse álbum que é uma boa porta aí do som referente à década de 50, né?
a gente Totalmente. abordou agora. Então é isso aí. Valeu, Thiagão. Valeu, mano. Obrigado mais uma vez por esse papo e valeu, galera.